Nós temos na nossa livraria o livro Avivamento, do Mike Duke. Também 99 não é 100. Fala da ovelha perdida. A Ação da Cruz, José Rodrigues. Esse é do sebo, custa apenas R$10. E Igreja Centrada. Livros muito bons, muito abençoados. Você que tem livro em casa, irmãos, quiser doar para o nosso sebo, a gente recebe de graça e depois te vende outros. Em nome de Jesus. Isso é coisa de crente, né, irmãos? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Em algum lugar legal aí que você achar. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 e 7. Nós vamos estar falando sobre Jesus, o nosso modelo, o nosso exemplo. Hoje há uma necessidade, há uma carência muito grande de modelos, pessoas que a gente possa se espelhar, se inspirar, se espelhar. E em todo tempo, irmão, olha aqui para mim, em todo tempo, a Bíblia, ela centraliza Jesus. Em todo tempo, a Bíblia, ela aponta para Jesus. Quando você lê os sacrifícios de Levítico, todos os sacrifícios cerimoniais do Velho Testamento, tudo aponta para Jesus, para que Jesus seja o nosso modelo. Martinho Lutero disse que o homem precisa de um Deus ou de um ídolo. Então, enquanto ele não encontra esse Deus, ele acaba prestando culto sempre a um ídolo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 1, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores de Deus. Quem aqui acredita que Jesus é Deus? Diga eu. Então nossa imitação, irmão, ela reflete a nossa filiação. Alô? Quem você está imitando? Está estabelecendo paternidade sobre a sua vida. E somente quem faz as coisas para melhorar a vida das outras pessoas está de fato imitando Deus. Em João capítulo 13, versículo 15, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele disse: eu vos dei o exemplo para que vocês me imitem, para que vocês façam aquilo que eu acabei de fazer. E é claro que Jesus aqui não está estabelecendo a doutrina do lava-pés, não é um ritual. O que Jesus está estabelecendo ali é a doutrina da serviência, da servidão, você limpar pessoas, você servir pessoas. Amém, gente? E a igreja, ela cresceria muito mais se tivesse mais pessoas querendo serviço do que ser visto. E Mateus 11 e 29, Jesus disse: aprendei de mim. Aprendei de mim. O que Jesus está nos ensinando com essas palavras aqui é que nós só deveríamos ensinar sobre o Jesus teológico se nós já estamos imitando o Jesus pedagógico. O Jesus que nos ensina, irmão, com cada ato, com cada palavra. Nos ensina na forma como ele lidava com as pessoas, na forma como ele tratava a palavra de Deus, na forma como ele lidava com Satanás, na forma como ele lidava com a sua carne. Todo o comportamento de Jesus é pedagógico. Durante muito tempo a igreja, ela clamou e buscou por ensinos teológicos. Eu não estou fazendo apologia ao emburrecimento, porque a Bíblia diz em Oséias 4 e 6 que o povo é destruído quando lhe falta conhecimento. Mas o que eu estou querendo dizer é que durante muito tempo nas igrejas, irmãos, sobrou logia e faltou tel. Então, as pessoas mais vazias eram aquelas que mais defendiam a Bíblia. Eram aquelas que mais defendiam a Bíblia, que mais pregavam de forma expositiva, dentro de uma base de hermenêutica, homilética, exegética. Mas o que Deus está levantando, irmãos, nesses últimos dias, são pessoas que continuam apaixonadas pela Bíblia,
continuam defensoras da Bíblia, que não negociam princípios e valores da Bíblia, mas também são pessoas que tiram tempo para o secreto, para estar com Ele, irmão, apaixonadamente, se entregando. Pessoas que têm um altar escondido, e aí quando chegam no altar exposto, ele não passa apenas informação, ele passa transformação, porque é a unção que despedaça o jugo. Então, irmão, só ensine sobre Jesus, Deus, depois que você aprender com Jesus a ser humano. Seja humano. Então vamos lá, Filipenses no capítulo 2, versículo 5, quem achou, diga, é nós, na fita. Então Jesus, nosso modelo perfeito, Jesus. Nós temos um modelo. Os ídolos do mundo morreram de overdose. Os ídolos do mundo são órfãos. Mas o nosso Jesus, irmão, Ele não veio pregar religião, Ele veio pregar paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Por isso na oração Ele começa ensinando um princípio da paternidade de Deus. E aí Filipenses no capítulo 2, versículo 5 diz, que haja em vós, na minha tradução aqui, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo achado na forma de Deus, não teve por usurpação o ser como Deus. Versículo 7 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Estenda a sua mão para cá, irmão, libera uma palavra de oração, porque hoje eu estou aqui queimando, e eu tenho certeza que Deus vai sacudir esse lugar em nome de Jesus. Libera uma palavra de oração, por favor, para a minha vida. Eu não estou aqui para impressionar você. Pai, em nome de Jesus, eu recebo estas orações. Venha falar conosco, que nesta noite nós saiamos aqui tendo o Senhor como nosso modelo único e suficiente e eficiente. Primeiro lugar, coloca para mim lá, Angélica, Filipenses 2:5, que diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós podemos ter em Jesus como nosso modelo, é modelo de homem perfeito. Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve para os gregos e João escreve para a igreja. Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo e João apresenta Jesus como rei. Mas Lucas, que escreve para os gregos, apresenta Jesus como um homem perfeito, porque eles já tinham deuses, eles já tinham rei, eles precisavam então de um homem perfeito, e Lucas escreve para eles apresentando que haja em vós o mesmo sentimento. Então, primeira coisa que eu aprendo, Jesus é o nosso modelo de homem que controla as suas emoções, que controla os seus sentimentos. Por isso que Paulo diz, você quer ser uma pessoa que tenha desenvolvimento de inteligência emocional, se espelhe em Jesus. Veja como é que Jesus funcionava no meio da pressão. Veja como é que Jesus lidava com a traição. Veja como Jesus lidava com a rejeição, com o abandono. Observe como que ele se comportava. Por isso que 1 Coríntios 11:23, Paulo diz, porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele não perdeu o apetite, irmão, ele não perdeu o sono. A Bíblia diz que ele tomou o pão e cumpriu a sua missão. Diga para alguém do lado aí, funciona, irmão, no meio da pressão. Mas para isso você precisa controlar os seus sentimentos. Só que o problema é que você precisa ir lá na raiz, que o que determina sentimento é o pensamento. Por isso que quando você abre o Facebook, tem uma pergunta lá colocada pelo marketing do Mark Zuckerberg: o que você está pensando? Porque conforme aquilo que você está pensando, você vai expressar seu sentimento ali na rede. Hashtag se sentindo triste,
feliz, abandonado. Você vai expressar seus sentimentos. Então diga comigo: pensamento constrói sentimento. Diga: sentimento determina comportamento. Então cuide dos seus sentimentos, em nome de Jesus. Então vamos lá. Quem não cuida dos seus sentimentos acaba nutrindo ressentimentos. Toda pessoa que não cuida das suas emoções, que não cuida dos seus sentimentos, acaba investindo, nutrindo em ressentimentos, porque vive lambendo as feridas que foram feitas lá no passado, vive saboreando os traumas que viveu lá no passado, as perdas que sofreu lá no passado. Então, irmão, a melhor maneira de você lidar dessa forma é cuidando dos seus sentimentos, para não nutrir ressentimento. Hebreus capítulo 12, versículo 15, a Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe. É dessa palavra perturbe que vem a palavra perturbado. Como a gente tem lidado, irmãos, com um crente meio perturbado, que não entende, que não compreende, não sabe o que fala, não sabe o propósito do sofrimento, o propósito daquilo que está enfrentando. Então, irmão, cuidado com a sua raiz de amargura. O ódio produz amargura, mas amar cura. Qualquer pessoa, qualquer ferida, qualquer decepção, qualquer rejeição. Versículo 6 diz que Jesus sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Diga para o irmão do lado aí: não se divinize. Porque toda pessoa que se diviniza, se demoniza. Você não é Deus, irmão. Então você não tem que abraçar os problemas de todo mundo, você não tem que tentar resolver o problema de todo mundo. Você não é Deus. Jesus, sendo Deus, se fez homem. Hoje a gente vê homens querendo se comportar como Deus, mulheres querendo ser Deus na vida do marido, marido querendo ser Deus na vida da esposa, pais na vida dos filhos, querendo mudar as pessoas à força, na base da pressão psicológica ou física. Então, irmão, esse negócio de um homem, da criatura, querer se divinizar, isso é demoníaco. Quando você lê o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 14, a Bíblia diz que Satanás, ele disse: olha, subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Quando você lê Gênesis capítulo 3, versículo 5, esta foi a primeira proposta de Satanás para a humanidade. O diabo disse para Eva: você será como Deus. Quando você lê o livro de João, o evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo de número 20, perguntaram para João: João, o que você é? Você é profeta? Você é Cristo? Você é o Elias? Ele disse: não sou Elias. Porque quem sabe quem é, irmão, não toma a identidade de alguém só porque está dando certo. Mas ele disse: eu também não sou Cristo. Então, irmão, não nutra nas pessoas expectativas em você, porque você vai acabar decepcionando essas pessoas. E aí perguntaram: então vamos lá, João, capítulo 1, versículo 22, o que você diz de você mesmo? Ele diz: eu sou uma voz que clama no deserto. Quando você cuida do seu sentimento e se humaniza, você entende que você é uma voz profética, mesmo em meio ao deserto. Então não interessa se você está passando pelo deserto, não interessa o nível de intensidade em que você está enfrentando luta ou perdas ou lutos, continue sendo uma voz profética.
para a sua cidade, para a sua empresa, para o seu casamento, para a sua saúde, para a sua família, para os seus filhos, para a sua igreja. Irmão, não entre nesse negócio de ir para a rede social falar besteira, não. Ei, seja uma voz profética, continue profetizando para a nossa nação, mesmo no deserto. Mesmo no deserto. Em nome de Jesus. Versículo 7, Angélica, do capítulo 2, diz que ele tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então agora que você já ouviu alguém dizer para você, não se divinize, agora diga para ela, devolva, diga assim, ó, se humanize. Seja mais humano, irmão. Não é ser feio você ser homem diante de Deus. Feio é você querer ser Deus diante dos homens. Seja mais humano. A sociedade está precisando de uma igreja mais humana. Durante muito tempo, nós como crentes, nós éramos indigestos. Por quê? Porque a gente só queria pregar o evangelho, mas era péssimo de relacionamento. Nós era muito bom, nós pegávamos a Bíblia e éramos bom de argumento e péssimo de relacionamento. Porque a religião nos ensinou que nós tínhamos que ser mais espirituais. E aí teve um monte de crente que ficou espiritual chato, insuportável. Lá no Oriente Médio tem os radicais xiitas, e aqui tinha os radicais chatos, insuportáveis, irrelacionáveis, indigestos. Seja mais humano, irmão. A Bíblia diz, em João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, se fez humano e habitou entre nós. Então o seu nível de espiritualidade será revelado no seu nível de humanidade. Jesus, ele era tão espiritual, que ele se tornou humano, para revelar esta humanidade e permitir com que as pessoas acessassem a essa espiritualidade. Por isso que quando Judas foi entregá-lo, teve que dar um sinal de beijo. Por quê? Porque quando as pessoas olhavam para os 13, não sabia quem era Jesus, de tão parecido que ele era. Tão parecido que ele era. Então seu nível de espiritualidade será revelado no seu nível de humanidade. E o seu nível de humanidade será revelado no seu nível de relacionamento com as pessoas. Por isso que é tão desafiador fazer parte de uma célula, irmão. O púlpito é melhor, pregar é melhor, tocar é melhor, cantar é melhor, do que estar dentro de uma casa, levando pessoas, levando não para os convites que a gente faz. Então diga comigo, Jesus, bata no peitinho até fazer um barulhinho de chuva, diz que é o meu modelo. Quem se espelha em Jesus, irmão, pastor, estão querendo puxar o meu tapete, irmão, por que você saiu lá do ministério, da igreja, não puxaram o meu tapete? Isso, irmão, tudo que Jesus queria, arrancar você de cima do tapete, para colocar você em cima de uma rocha. O Davi disse no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. No versículo 12 ele disse, Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou meus passos. Irmão, um crente que tem os seus pés sobre a rocha, pode enfrentar injustiça, perseguição, murmuração, ele continua firme, porque ele sabe quem que o chamou, e quem que vai lhe usar, em nome de Jesus. Por isso, queridos, que Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo disse, Ele me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Jesus é o nosso modelo de entrega. João 13,16 diz o quê? Vamos lá, 1, 2, 3, porque Deus... Isso é para quem não almoçou. Alguém almoçou aqui? Quem está feliz com Jesus? Então vamos lá, irmão, numa voz uníssona. Uníssono é legal, depois você procura um dicionário que significa e me fala. Numa voz uníssona e potente, porque Deus...
Primeira vez que a igreja conseguiu citar um versículo todo. Então Deus amou o mundo de tal maneira que... Deus amou o mundo de tal maneira que... Quem não dá é porque não ama, irmão. Isso eu falo para minha esposa. Quem ama dá. Pastor, eu amo Deus. É mesmo? Eu amo o trabalho social. Pastor, eu amo. É mesmo? É mesmo, é. Querido, Paulo disse: Ele é o meu modelo de amor. Por quê? Gálatas 2:20. Me amou e se entregou. Irmão, quem ama, dá. Quem gosta, dá. Quem ama, se doa. Se entrega. Então o verdadeiro sentido da vida é dar sentido à vida de quem não tem sentido. Vou repetir. Isso não é uma frase para choque. O verdadeiro sentido da vida, irmão, é você dar sentido para quem não tem sentido na vida. As pessoas estão no caminho, as pessoas têm Deus. Fala para mim qual é o caminho, qual é a BR que leva a Porto Alegre, e a Florianópolis. A mesma BR, irmão, o mesmo caminho. Então diga para alguém aí: não basta estar no caminho, você tem que estar no sentido certo. Existem cristãos, existem pessoas que vêm na igreja, cantam, pregam, escutam todo domingo, mas perderam o sentido da vida, não sabe para onde vão, para onde estão indo. E como diz aquele filme, né, do Alice no País das Maravilhas, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde vai, aceita pegar caminho largo. Quando eu fui na Bahia palestrar, eu fiquei numa rua chamada Rua Raul Seixas. E lá eu lembrei de um louvor do Raul chamado Maluco Beleza. Amém? Ele estava louvando, irmão, não disse que era Deus. E o Raul assim tinha umas letras bem legais, irmão, que para entender só emaconhado. No cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Entendeu? Que viagem. Mas eu lembrei da música Maluco Beleza, que diz assim, ó: este caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir. Você sabe por que o teu caminho é difícil? Você sabe por que você enfrenta lutas internas? Você sabe por que passa pensamentos aí nessa cachola que você se envergonha até de pensar? Você sabe por que você às vezes vai dormir feliz e acorda triste? Você sabe por que às vezes você está bem o domingo inteiro, mas quando vai chegando a hora do culto, o teu coração vai apertando, dá uma vontade de ficar em casa? É uma luta maniqueísta entre o bem e o mal, entre a igreja e o mundo, entre a carne e o espírito, entre Deus e o diabo, entre os anjos e os demônios, uma luta intensa que você não entende. É porque este caminho que não foi você que escolheu, mas foi Ele, é difícil de seguir, porque tem onde ir. Você está caminhando para a eternidade, você está caminhando para passar a eternidade com Ele, por isso que você enfrenta tanta luta. Chorele caramasoro comandaramas. Por isso que a gente enfrenta tanta luta. Estava vindo de carro com a minha esposa, eu disse para ela: não entendo. Ela disse: o quê? Essa angústia, esse aperto que dá todo domingo à noite quando eu estou vindo para a igreja. E ela disse: é porque você vai pregar, meu amor, você vai ser instrumento. Por isso essa angústia, a tua carne, os demônios piram. Jesus é o nosso modelo de entrega. Eu sempre costumo dizer: quem lê o livro lidere-se. Quem não lê o livro lidere-se, leia, porque quem não se lidera... No meu livro Lidere-se, eu termino falando sobre over delivery. Delivery você sabe o que é, né? Pessoa que entrega x-salada na sua casa, nunca falou tanto de delivery como nessa pandemia. Over delivery é você entregar mais do que a pessoa espera. É você entregar mais do que a pessoa merece. Amém? Amém? Vem cá, pastor Éder, por favor. Pastor Gelson, por favor, vem aqui.
Eu vou ensinar para você o que é over delivery. Nem Salomão em toda a sua glória usou um sapato de brilho desse. Coloque a mão, pega na mão direita um do outro aí. Ficou bom? Ficou fácil? Sobrou a mão esquerda? Pega no pé esquerdo um do outro, por favor. E fique assim durante a mensagem toda. Não deu, velhinho? Não deu? Qual que é mais fácil? Estender a mão ou pegar no pé? Isso é over delivery. Isso é ser igreja. Não é a gente estender o dedo para quem merece, a gente estender a mão até para quem não merece. Por isso que na entrega de cesta básica, irmãos, a gente não fica julgando ninguém. Não interessa se vai chegar com o smartphone, sapatinho assim de R$800, tipo do pastor Gelson. Não interessa, irmão. Porque a gente tem um modelo. Obrigado, queridos. Pois eu racho a oferta. A gente tem um modelo. E esse modelo é Jesus. Esse modelo é Deus. Ele não caminha conosco no campo do merecimento, mas na plataforma da graça. Favor não merecido. Por isso que Paulo escreveu para Éfeso no capítulo 3, versículo 20. Eu quero ler na versão NVT, nova versão transformadora. Olha que interessante, diz assim: toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder, que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Deus tem mais para você. Faça assim com as mãos, por favor. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. E não tem a ver com o seu merecimento, tem a ver com o amor dele. Não tem a ver com a sua performance, tem a ver com o amor dele. Não tem a ver com aquilo que você não é, tem a ver com aquilo que ele é. Ele é amor, Ele é bondade, e Ele vai liberar para a sua vida infinitamente mais do que aquilo que você tem pedido, do que aquilo que você tem pensado, do que aquilo que você tem imaginado, meu irmão. Amém? Então, se você não reclamar do pouco e não se embriagar com o muito, Ele vai te dar tudo. Eu vou repetir para vocês. Se você não reclamar do pouco, e se você não se embriagar com o muito, Ele vai te dar tudo. Porque Deus não tem pouco e nem muito para você e para mim. Ele tem tudo. Então não abra mão de nada menos do que tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Ele tem para mim e para você. Não reclame do pouco, não se embriague com muito, porque Ele quer liberar tudo para a sua vida. Então prepare o seu coração. Prepare o seu coração, não se acomode com muito. Uma coisa que eu gosto em Jesus é que Ele não procrastinava. Jesus fazia o que tinha que ser feito. Por isso que Lucas capítulo 12, versículo 49, com 12 anos de idade, Ele olha para os seus pais e dizem: por que vocês estavam me procurando, preocupados comigo? Eu estou tratando dos negócios do meu pai. Com 12 anos de idade, irmão. Tem muito crente tratando os filhos com 12 anos de idade como se fossem retardados, como se fossem bobinhos. Ele disse: não, estou tratando dos negócios do meu pai. Com 12 anos de idade, Jesus já começou, Jesus já ativou o seu ministério. Quer que seu filho seja uma bênção? Matricule ele numa aula de música. Os pais hoje sonham mais com o filho sendo jogador de futebol, do que sendo um pastor, do que sendo um músico, do que sendo alguém que serve a casa de Deus. Quando você lê 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1, a Bíblia diz que Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade. 8 anos de idade começou a reinar, e reinou mais de 30 anos. Quando Jesus foi transformar água em vinho, Ele também agiu depressa. Na verdade, agiu até antes do seu projeto, porque a mãe dele chega para ele e diz: acabou o vinho. E ele disse: ainda não é chegada a minha? Não é chegada a minha hora. Mas um Jesus que não procrastina, Ele age até antes da hora, irmão. Quando Ele vê uma necessidade. Então, irmão, comece no momento que aparece a primeira necessidade. Comece no momento que você percebe a primeira necessidade. Vem falar comigo, você que não está fazendo nada para Jesus, vem falar comigo.
para você ver se fica parado. Fica nada, irmão. Então Jesus principiou assim os seus sinais. Diga comigo, sinais. Que os teus sinais estejam congruentes com as tuas palavras. Jesus não só falava, ele fazia. Até para ser traído, Jesus não procrastinava. João capítulo 13, versículo 27, ele chega para Jesus, para Judas e diz: Judas, aquilo que tu tem que fazer, faça depressa. Irmão, olha aqui para mim. Tem gente que às vezes está em aliança, está vendo que vai ser traído e fica procrastinando. Se as pessoas já estão dando sinais de desonra com você, de traição a você, se você não pagar esse pato agora, você vai engordá-lo e pagar mais caro depois. Então não fique mendigando relacionamento, não fique mendigando nada, implorando que as pessoas fiquem contigo. Jesus, irmão, Jesus era brabo. Até para ser traído, ele não gostava de procrastinação. Ele chegou para Judas e disse: faz de uma vez, para de enrolar. Uma vez o irmão ficou muito chateado comigo, que ele chegou para mim, era um músico da igreja. Primeiro ele deu algumas ideias que a gente acatou, deu outras ideias que a gente acatou. Mas sabe aquele tipo de músico assim que nunca está bom, nada é o suficiente. Aí um dia ele me chamou na casa dele e disse: pastor, eu tenho um negócio para falar para ti e tal, que está ardendo o meu coração. E eu disse para ele: irmão, deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, a igreja não vai mudar por causa de você mais. E segundo, se o problema é a igreja, ela não vai mudar. O que você conheceu da igreja até aqui é isto, nem mais, nem menos. É isto. Estamos orando por mais? Estamos. E eu disse: se o problema sou eu disse para ele: deixa eu te dar uma palavra, eu vou piorar. Eu estou ficando velho, repetitivo, ranzinza, troco o nome de todo mundo, repito frases, eu estou piorando. Então, irmão, eu vou ficar mais um ano para ver se o pastor Jean melhor. Não vou melhorar, irmão. Pode ser que eu melhore na minha espiritualidade, pode ser que eu melhore na minha maturidade, mas tudo vai aumentar, irmãos, minhas qualidades e meus defeitos com o tempo, irmão. Meus defeitos e qualidades são maximizados. Só me ame, só me respeite, e assim também a recíproca será verdadeira. Eu também vou suportar você em amor. Alguém aqui está me entendendo? Quando dentro do seu propósito escatológico, Jesus não procrastinava. Apocalipse 3:11, ele disse: eis que venho sem demora. Faz 2000 anos. Eis que venho sem demora, 2000 anos. Imagina se ele dissesse: vou demorar, hein, gente. Pastor, por que Jesus disse que vinha sem demora? Porque ele queria vir rápido. Pastor, por que Jesus ainda não veio rápido? Leia Mateus 24:14. Ele disse: esse evangelho do reino, o evangelho, não é dogma, não é religiosidade. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pastor, por que Jesus ainda não veio? Porque ele está esperando você convidar aquele seu amigo lá no trabalho para se converter. Ele ainda está esperando eu e você melhorar, irmão. Ele ainda está esperando alguns casar, amém, Duda? Está esperando para ser feliz ainda um pouquinho. Jesus, irmão, ele é longânimo. Ele ainda está esperando algumas coisas se ajustarem na nossa vida. Mas viva como se Jesus fosse voltar ontem, porque ele vai voltar. E a vontade dele era já ter voltado. Em nome de Jesus. Jesus, irmão, ele é meu modelo, porque ele começava e terminava. Nós estamos vendo uma geração que começa e não termina. É muita iniciativa e pouca acabativa. É muita empolgação no começo e pouca execução no final. Talvez você esse ano iniciou uma faculdade e desistiu. Talvez você iniciou um tratamento de saúde e desistiu. Quantos livros você já leu esse ano? Quantos você já começou e não concluiu? Quem aqui começou a Bíblia?
não se manifesta, só pisca assim para mim. Quem aqui começou empolgado no começo do ano? Você ouviu que o pastor Jean já leu 17 vezes, o Beluco já leu 11? Não, eu vou ler esse ano. Mas quando chegou, irmão, na genealogia, o Arão gerou o João, Abraão, vou lá para os Salmos. E você talvez nunca tenha lido a Bíblia inteira. No começo do ano, você viu um vídeo e diz: eu vou fazer o querigma, eu vou ganhar essa cidade para Jesus. Mas aí veio a rotina, aquela rotina positiva, o desafio da sua carne, o desafio da sua alma, e você parou. O que eu amo em Jesus é porque tudo aquilo que Jesus começou, Ele terminou. E a Bíblia diz de mim e de você que aquele que começou a boa obra em nós, vai ser fiel, meu irmão, para concluir. Então não desista de você, irmão. Diga para alguém do lado: não desista de você. Você está em processo de construção. Ele vai concluir esta boa obra. Em nome de Jesus, você tem solução. Mas pastor, como já cantava o El Chan, pau que nasce torto nunca se endireita. Irmão, eu conheço um carpinteiro de Nazaré que ele endireita qualquer tipo de pau, irmão, que se coloca à disposição dele para cumprir o propósito dele. Aleluia! Então não desista de ninguém, nem de você, irmão, não desista. Tem problema? É nós. João 2:10 diz: depois que transformou água em vinho, o mestre Sala disse: olha, todo homem põe primeiro o bom vinho, e depois no final o ruim. Você não, esse homem aí, ele deixou o melhor para o final, irmão. A Bíblia diz que Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Ele já começou bem. Ele já arrancou bem, irmão, entregando o seu melhor. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você não tem que competir com ninguém. Você não tem que se comparar a ninguém. Quem compara, compete. Você só tem que ser o seu melhor, a sua melhor versão, a sua melhor configuração. Em nome de Jesus. Então Jesus, irmão, já começou oferecendo o seu melhor. Por isso que Marcos 7:37, quando ele curou o surdo e o mudo, eles falaram: olha, tudo que ele faz bem feito. Irmão, até o diabo, irmão, é exigente com a excelência. Por isso que quando Saul ficou endemoniado, eu queria entender o Saul endemoniado, mandando trazer um músico que tocasse bem, para expulsar o demônio dele mesmo. Não entendi essa aqui. Está igual a situação de uma irmã lá em Criciúma. Estava endemoniada, pastor expulsando, aconteceu em Criciúma. Aí ela pegou o celular e disse assim: estou endemoniada, depois eu retorno. Irmão, diante de Deus, aconteceu. Tinha que dar um aplauso na orelha do demônio, nada. 1 Samuel capítulo 16, versículo 17. Saul disse: traga um homem que toque bem. Até Saul sabia, irmão, que até o demônio não age onde não há excelência. Eu sou neto de um bandista, filho de um bandista e irmão de um bandista. E eu sei o que eu estou falando, que lá no centro de Umbanda, se o atabaque não estiver no ritmo certo, o capeta não sobe do inferno, não desce, o santo não desce. Até para o diabo tem que ter excelência. Agora eu me converti num tempo que as pessoas não ensaiavam, vinham cantar: irmão, não olha para mim, olha para Jesus, ora aí por mim no Espírito. Graças a Deus isso parou, irmão. Aí as pessoas não olham para mim, irmão, porque eu não sou cantor. Então não canta, irmão, vai dar aulinha. Aí eu não sou pregador, então não prega, irmão, vai ser diácono. Mas é para Jesus. Não, o nosso Jesus merece o nosso melhor. O nosso Jesus merece crescimento. Se você prega mais de um ano e está pregando no mesmo nível, irmão, reveja o seu ministério. Se você está piorando cada dia, reveja, porque o nosso Deus merece o melhor. Amém? Amém? Jesus, ele terminava tudo que ele começava, irmão.
Por isso que lá na cruz, João 19:30, ele disse: Pai, tetelestai, está consumado. Eu comecei, e eu estou concluindo, eu estou terminando. Eu comecei bem lá em João capítulo 2, estou terminando melhor aqui. Estou terminando melhor. Por isso que Gálatas 3:6, Paulo fala que a igreja da Galácia começou no espírito e terminou na carne. Mas a Bíblia diz que Jesus começou em espírito. Lucas 1:40, a Bíblia diz que ele crescia, o menino crescia e se fortalecia no espírito. E é por isso que João 19:30, a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito. Olha aqui para mim. Crente almático começa, mas não termina. Crente almático inicia as coisas, mas não conclui. É alguém olhar atravessado, é alguém fazer um jeitinho de rir, é alguém não dar moral, é alguém não elogiar, para não dizer bajular, já para. Mas o crente, irmão, que vive no Espírito, que anda no Espírito, que ora no Espírito, que fala no Espírito, que canta no Espírito, é alguém que mesmo sofrendo, mesmo pagando um preço, continua, permanece, e o melhor de tudo, melhora. Levanta a mão direita e diz: esse cara sou eu. Jesus começava e concluía. Faltam 2 meses menos para o final do ano. Como que você vai terminar 2022? O que você concluiu esse ano? No que você melhorou este ano? Pastor, eu não tenho culpa. Eu sei, a culpa é do diabo, mas é responsabilidade sua. Você serve um Deus, irmão, que não se empolga com o começo. Por isso que Salomão falou no capítulo 7, versículo 8 de Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Deus não se impressiona com o começo, irmão. Teve muita gente que já começou ministério, já começou igreja, já começou assim, ó, de forma exponencial e apoteótica, mas mesma velocidade que subiu, desceu. Que você possa ir devagar, mas sempre. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Teve alguém, alguns anos atrás, que chegou para mim e disse: pastor, eu vou sair da igreja porque a igreja não está boa. Eu disse: concordo com você, irmão. Se você achar uma boa, me avise que eu quero também. A igreja realmente não está boa. Meio de pandemia, frieza, todo mundo com focinheira. Só que a pandemia passou, e a igreja começou a ficar boa, começou a vir gente boa. Eu sei que todo mundo é importante que vem para a igreja, mas Deus começou a trazer pessoas relevantes. A igreja começou a ficar boa, e diga para alguém do lado: é só o começo, vai melhorar mais ainda. Porque eu não trabalho por empolgação, irmão. Alguém chega para mim e diz: pastor, a tua igreja está boa, né? Eu digo: na rede social tá, irmão. A Angélica pega foto só específica para dizer que está lotada a igreja. Ela não bate foto de cadeira vazia. Elas não acho que não postaram as fotos do domingo passado, né, irmãos? Jó no capítulo 8, versículo 7. Olha como é fácil de gravar. Eclesiastes 7, 8. Melhor ao fim das coisas do que o princípio delas. Jó 8 e 7. Diz o quê? O amigo de Jó diz: Jó, o teu começo terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá poderosamente. Ei, começa a ter relacionamento com pessoas que profetizam bênção e crescimento para você no final, irmão. Pare de andar com pessoas que te julgam pelo seu resultado imediato, ou pela sua falta de resultado imediato. Comece a ouvir pessoas que vão profetizar para o final, irmão. Parece que quando o amigo do Jó falou isso, Deus disse: eu estou dentro. Fala aí, o que tu falou? Eu disse para o Jó que o começo dele pode ter sido pequeno, mas o último estado, diga comigo, o último estado crescerá grandemente.
Deus olha e diz: fechou. Aí no capítulo 42, versículo 12, a Bíblia diz que Deus abençoou o último estado de Jó e lhe deu tudo em dobro. Está na luta? Sofreu perdas esse ano? Sofreu desgaste? Eu estou aqui para profetizar para você: o teu último estado será melhor. Faltam ainda 2 meses para Deus concluir este ano, e Deus pode surpreender você em 2 dias. Deus pode trazer milagres para você em 2 dias, e os murmuradores terão que engolir. Oh! Fique em pé, por favor. Por isso que Paulo disse em 1 Coríntios 11:1: sede meus, como eu sou. Por isso que ele pode falar em 1 Timóteo, 2 Timóteo 4:7: eu combati o bom combate, eu concluí a minha carreira e guardei a minha fé. Ah, pastor, perdi dinheiro. Não perdeu fé? Então o dinheiro vai voltar. Não, você não entendeu. Ah, pastor, eu perdi minha esposa, perdi meus filhos. Não perdeu seu dinheiro, não perdeu sua fé? Então os filhos e a esposa voltarão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível. Sabe o que eu aprendo com isso, irmã Ieda? Que com fé é impossível você não agradar a Deus. Se só sobrou a sua fé, Deus diz: fechou, é tudo que eu precisava. É tudo que eu precisava.